Então, vamos lá, simular como funciona o Notion. Primeiro, a gente entra no site, vai criar uma conta da gente. Eu prefiro estar vinculando ao e-mail, então eu já clico no meu e-mail que eu quero usar. Como eu já tenho um perfil no aplicativo, ele me direciona para essa página em branco. Mas é possível que quando vocês criam do zero, vai aparecer algo semelhante a isso daqui, para te direcionar ao seu interesse. Então você pode organizar para os estudos, para o pessoal e para o trabalho. Para os estudos vai aparecer algo nesse modelo, para facilitar a sua organização. Então, existe já o planejamento, né, que você pode simplesmente substituir os dados, e existem também essa organização e avaliação em geral. Então você pode simplesmente substituir, ao invés de reconstruir do zero, já é o modelo pronto que eles lançam, com algumas anotações da aula. Não é exatamente como eu uso. Existe também a outra possibilidade de você criar um trabalho para uso pessoal, por exemplo. E aí aparece o template de lista de tarefa semanal, que você pode ir riscando. Então, você substitui também a sua necessidade, e orçamento mensal. Isso é bastante interessante também, como se fosse uma tabela do Excel, que já tem os dados tudo certinho, tem a soma. Então, pode facilitar para você. Eu uso a partir do zero, então eu criei o meu espaço. E para ensinar para vocês como funciona cada coisa, eu vou mostrar o meu espaço original, tá? Eu criei um espaço geral, onde em cada bloco eu tenho algumas subclassificações. Uma voltada para o meu curso atual, para o curso que eu já cursei um tempo atrás, e algo vinculado a mim mesmo, tá? Então, essa é a forma que eu fiz. Mas ao mesmo tempo a gente vai construir isso do zero, porque aparece para você apenas uma folha em branco e a gente vai construir. E para que você saiba como construir, eu vou mostrar mais ou menos o modelo que eu tenho. Então existe esse grande espaço que eu decorei para ficar visualmente atrativo. Então eu coloquei nesse formato de galeria para ficar bonitinho na página inicial. E aí eu consigo entrar em cada bloco. Entrando no bloco do curso de medicina, eu dividi em disciplinas. E eu achei mais interessante a organizar dessa forma, que ele chama de visualização em feed, em visualização em lista. E aí, quando eu clico, por exemplo, em uma matéria, em histopatologia, eu clico em histopatologia e eu dividi novamente em semestres. E quando eu clico em semestres, eu preferi organizar os assuntos em galeria. A gente chama essa visualização em galeria, quando tem as fotos. Porque para mim eu consigo associar a temática do estudo que eu tive no tempo com o período e o assunto. Então, nesse caso, como é uma matéria visual, eu já consigo relacionar. E aí eu clico dentro também, por exemplo, em cada assunto eu fiz um breve resumo organizado da forma que me interessava. Porém, existe também outra forma de organização. Foi na qual eu fiz a organização da matéria laboratoriais, por exemplo. Diferentemente da outra, que a gente chama de visualização em galeria, eu preferi que fosse nessa visualização em lista, porque para mim ficava muito mais fácil entender a partir dos conceitos teóricos e não a visualização em imagens. Então, por exemplo, eu clico aqui dentro e aí eu consigo visualizar o resumo que eu fiz brevemente. Uma coisa que eu acho interessante é essa divisão. Então, eu coloco um título, eu coloco uma coloração, eu uso cores também para distinguir o que eu quero colocar, imagens, muito visual, resumo visual. E aí eu vou colocando as informações que eu acho necessárias. E a partir disso que eu mostrei, a gente vai construir o nosso mapa de maneira breve e objetiva, tá? Vamos lá do zero. Certo, aqui é meu espaço e a gente vai reconstruir do zero. Aqui é nosso quadro de ferramentas, tá? Eu não apresentei anteriormente, mas aqui é o nosso espaço e aqui tem as partes particular. E aí eu vou criar uma nova página pra gente construir junto, tá? Então, fazendo a referência da forma que eu fiz. O nome da página, como eu tinha feito anteriormente, vai ser Meu Espaço. E aí a gente vai entender que esse aplicativo é uma grande ferramenta de programação. E nosso pilar básico vai ser uma coisa chamada barra, como está escrito aí na tela. Barra de espaço. Ela vai ser a nossa ferramenta mágica. Então, tudo que eu clico aqui, eu vou descobrir um mundo. Então, existem várias opções que, com o passar do tempo, você pode se arriscar e conhecer, ver como funciona. Eu uso de maneira muito básica, tá? Então, aqui, para ficar bonitinho, eu coloquei uma barra e vou colocar uma linha divisória.
E nisso a gente coloca a palavra divisor, uma linha divisória para organizar. Aqui, para ficar bonito, eu posso colocar uma capa, que apareceu aqui uma capa, né? E aí eu posso alterar. Não quero essa capa, não gostei, não tem nada a ver comigo. Eu posso pegar a galeria própria do aplicativo, que tem cores e gradientes, tem texturas, tem essas fotos bonitinhas, que talvez sejam interessantes para mim, se fizer sentido. Ou se não foi nada disso, na verdade, eu posso carregar uma foto. Posso carregar uma foto dentro do meu computador, colocar um Ctrl+C, Ctrl+V também a partir do link. Então, existe esse formato só para ficar bonitinho e organizado. Beleza, já coloquei a foto, já delimitei o tema central do meu espaço. E aí a gente vai fazer as subcategorias. Aí você fala, Sofia, como é que eu criei aquela galerias toda bonitinha com os nomes separados? A gente vai para nossa ferramenta principal, que é a barra. Coloco a barra e aí a gente vai colocar a visualização. Lembra que eu falei que existe essa visualização em imagens? A gente chama aqui de visualização em galeria. Então, eu poderia rolar para baixo e tentar encontrar esse tópico, mas eu vou colocar minha palavra mágica, que é visualização em galeria. Visualização em galeria. E aí eu começo a destrinchar o que eu quero botar aqui. Meu espaço, eu defini que é um grande espaço de aglomerado de coisas, que para mim vai ser relacionado ao curso de medicina. Eu posso colocar também um curso de desenho, caso eu fizesse, tá? E por aí vai. Eu tenho esses grandes opções, mas eu escolhi botar essas duas. E aí você me pergunta, beleza, mas cadê a imagem que não tá aparecendo? Eu clico no bloco que a gente criou e aí eu vou adicionar uma capa. Aí quando eu volto, vocês vão ver que não vai aparecer, porque a gente tem que configurar isso também. E aqui tem uma informação, mas o importante pra gente mesmo são esses pontinhos aqui, que são as configurações. E antes de eu mostrar como colocar a imagem, eu vou acabar falando da configuração de galeria. Lembra que eu falei que galeria está relacionada à foto? E eu também falei que tem a possibilidade de colocar em lista. Em lista seria aqueles tópicozinhos. Então, no primeiro momento, eu incluí da forma de galeria, mas eu também posso mudar a qualquer instante, justamente pelo fato de ser uma programação. Então, beleza, eu coloquei galeria, mas eu falei, pô, aqui fica mais legal algo em lista, visual. Também pode ser algo em feed, mas nesse caso não acho que se aplica. E você vai destrinchando com o passar do tempo. Para mim, eu prefiro delimitar em galeria e em lista. E para aparecer a imagem, eu rolo aqui para baixo e venho na parte de visualização de cartão. Ele está configurado para aparecer o conteúdo, então o que eu escrevesse aqui dentro iria aparecer nessa página inicial. Mas para ficar mais bonitinho e organizado, eu prefiro colocar uma capa. E aí eu vou adiantar o vídeo e colocar outra capa aqui só para ficar bonito, tá? Certo, a gente já fez mais ou menos o nosso estilo, deixou organizadinho cada parte. Mas como é que a gente vai incluindo, né? Porque esse aplicativo você vai clicando e vai encontrando novos mundos. Eu clico no curso de medicina e aí a gente vai montando novamente. Vocês lembram que no vídeo, na parte anterior, eu mostrei que meu curso estava dividido em matérias. E aí, para dividir em matérias, eu uso novamente a nossa ferramenta mágica chamada barra. E nesse caso, eu vou usar a visualização em lista. Visualização em lista. E aí eu vou adicionando as matérias que eu tenho interesse. E aí eu posso escrever aqui, disciplinas, organização. Eu posso também enfeitar ele, colocar algum emojizinho que eu acho que tem a ver. E nisso, a gente vai clicar novamente na matéria de fisiologia. Eu tinha dividido em semestres também, né? E aí eu faço o quê? Minha ferramenta mágica, barra, visualização em lista. Semestres. E aí entra no conteúdo principal. Nesse caso, eu vou colocar em lista também, tá? Visualização em lista. E aí eu vou colocar os tópicos que a gente aprendeu. E aí eu vou entrando cada vez mais. E novamente, eu poderia colocar ou em lista ou em galeria, caso eu ache que fica interessante. E aí a gente entra pro resumo propriamente dito, a parte que mais interessa a gente, né? Porque a gente quer que esse aplicativo sirva como um caderno digital. Então, eu vou colocar, começando no começo, eu vou colocar um subtítulo da homeostase, eu vou colocar falando sobre o conceito, por exemplo. E eu quero que ele fique grandão. Para isso a gente usa barra e a gente vai colocar título. E aqui o título é dividido em tamanhos. Eu quero que coloque algo muito grande, porque eu acho que fica melhor. Conceito. E aí, para ficar organizadinho, eu coloco o barra e escrevo divisão. Escrevo divisor. E aí eu começo a escrever o meu resumo. Eu posso escrever em texto normal.
Eu posso escrever em tópicos, então eu boto o tracinho do espaço e eu escrevo coisas aleatórias. Uma coisa interessante também é que eu posso colocar aquele alternante que tá algo escondido, que eu uso muito como uma revisão, por exemplo. Aqui eu escrevi o conceito e quando eu tô estudando, eu quero pensar por mim mesma. Então eu ocluo o que tá escrito. Então eu boto aqui barra e aí eu vou atrás dele. Que aqui no caso é lista alternante. Então eu posso colocar lista alternante. O conceito X, que eu preciso saber, é importante, eu posso colocar aqui. Significado. E quando eu estou estudando, eu posso ocluir ou faço ele aparecer. Eu coloco muito como se fosse uma revisão final. E aí eu também posso modificar. Eu não queria que ficasse desse tamanho pequenininho. E aí eu venho para nossa outra ferramenta mágica, que são esses pontinhos, esses 6 pontinhos. E aí eu posso modificar ele. Eu tinha colocado ele no formato de texto, mas eu quero que ele apareça com um formato maior. Então eu vou lá e coloco, por exemplo, o título. Aí eu posso modificar também as cores. Pronto, e fica assim, organizadinho, bonitinho. Outra coisa também que eu acho bastante interessante é fazer comparativos. Existe um conceito A e eu quero comparar com o conceito B, tá? Como se fosse o conceito B, mas eu quero que ele fique um do lado do outro. Como é que eu faço isso? Eu venho nos 3 pontinhos e aí eu transformo em... Eu vou lá pra baixo e eu vou encontrar essa parte daqui, que seriam 2 colunas. Eu criei 2 colunas aqui, você viu? Aí eu venho, pego e boto ele pra cá. E aí eu consigo escrever um comparativo das duas coisas, botar um do lado do outro, que eu acho muito útil na parte de comparação. E aí fica mais ou menos assim. E aí a gente vai brincando, né? A gente vai explorando o que tem em cada coisa. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é que dentro dessa pasta a gente pode criar uma subpasta. Por exemplo, caso eu quisesse falar uma homeostase é algo relacionado ao corpo no geral, mas caso eu quisesse falar sobre a homeostase que existe em órgão específico e eu queria criar subtópicos sobre isso, então eu colocaria o barra, eu colocaria a visualização em lista, e aí eu colocaria as divisões que existissem, eu colocaria homeostase A ou homeostase B. E aí eu criei um subtópico dentro do meu tópico existente, que me levaria para outra pasta. E aí eu iria criar e poderia escrever e assim sucessivamente, tá? Mas caso você não tenha interesse em montar o seu modelo do zero, existe um template pronto criado pelos usuários e disponibilizado de forma gratuita ou paga. E aqui você vai rodar a nossa lista, né, o nosso quadro também, e você vai atrás desse marketplace. A gente clica no marketplace e vai atrás do que a gente tem interesse. Eu selecionei alguns que eu acho interessante para pessoa que está na faculdade, pesquisa, até algo pessoal também. Começando pela questão da leitura. Às vezes a gente quer ler um livro, mas a gente quer discorrer sobre ele, fazer um resumo e ter um local específico para essa resenha, essa avaliação e se organizar. E aí eu vou atrás desse template. Eu pesquiso aqui minhas leituras e apareceu uma gama variada. E eu vejo o modelo que faz mais sentido para mim. Para mim, eu gostei muito desse, porque ele é grátis, né, obviamente, e tem um modelo bastante interessante que pode ser usado. Então, eu posso adicionar ele e ele vai aparecer para mim aqui no nosso quadro, na parte de particular. E a partir disso, eu vou alterando e incluindo o que eu acho necessário. E por isso que é tão importante a gente conhecer as ferramentas básicas de como funciona o modelo. A gente aprender a nossa famosíssima barra, né? E fazer alterações naquilo que a gente acha necessário da personalização. Outro que eu acho interessante também é leituras de artigos. Esse aqui é interessante para quando a gente lê aquele artigo, quer fazer um resumo, e tem uma pasta só específica para os resumos que a gente encontrou. E aí eu adiciono e ele aparece aqui. Existe também algo direcionado para a faculdade. E aí existem vários templates também. O que me interessou foi esse. E aí eu vou lá e incluo, eu adiciono. E vai aparecer no meu quadro, e eu vou modificando a partir da minha necessidade. Então, basicamente, é isso. A gente pode criar do zero, a gente pode pegar o template que já existe no Notion e pegar o template feito por outras pessoas. E a gente adapta da maneira que for necessário pra gente. É isso.